E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Rosângela Martins, do Ateliê Doce de Arte. Trabalho com artesanato em EVA há 7 anos e sou apaixonada por essas folhinhas emborrachadas. Eu vim aqui hoje para ensinar você a fazer uma peça que vai deixar o quarto do seu bebê ainda mais encantador. Este espelhinho de tomada aqui, de girafinha. E aí, topa o desafio? Então fique comigo neste vídeo. Vamos lá? Oi, galerinha! Vamos lá? Então a gente vai começar, primeiro de tudo, a gente vai pegar o molde, que eu vou deixar disponível para vocês lá nas minhas redes sociais, tá bom? A gente vai pegar esse molde, tá tudo explicadinho, tá bom? Como que a gente tem que fazer, como que a gente tem que cortar as cores dos EVAs, tá bom? E uma dica que eu vou dar para vocês de como que eu faço com os meus moldes, tá bom? Para eles terem uma durabilidade maior, o que que eu utilizo? Eu utilizo um raio-x, tá? Um monte de gente me pergunta, ai, Rosângela, mas tu não põe ele de molho na água de lavadeira, na clorofina, né, na Quiboa? Não, eu não ponho, tá? Eu não mexo com essa parte química, porque eu já ouvi falar que prejudica a saúde, então eu uso ele assim mesmo, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Esteticamente, ele faz uma certa diferença, mas pra mim não faz diferença nenhuma, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse moldezinho na folha, vamos colar ele, tá? Eu utilizo a cola, aquela cola bastão, tá? Coloco aqui, colo, deixo ele secar um tempinho, depois eu recorto. Ele vai ficar assim, ó. Os moldezinhos, eles ficam durinhos. Facilitam muito na hora de utilizar, porque aí você pode colocar ele no EVA e riscar, que ele não vai, ele fica durinho, ele não vai dobrar o molde, tá? Então testem aí pra vocês verem, faz muita diferença. Depois que eu faço isso, eu pego todos esses moldes, utilizo uma folha de papel sulfite, né? Pego uma folha normal, faço colinha, né? Faço um envelopinho, utilizo até essa própria parte aqui do molde, corto, coloco aqui, ó. E aí, eu guardo todos os meus moldes dentro dela. E aí, facilita, tá? Na hora da gente pegar eles. Então, vamos começar. Primeira coisa, gente, que a gente faz é ver os moldes, né? Eu gosto de separar o que é da cor amarelo, o que é da cor pele, das cores, ó. Esse daqui vai ser um estampadinho de tecido, esse daqui é marrom e esse é o espelho de tomada, tá? O espelho de tomada você tem que ter um em casa, tá? Você pega um da sua casa, no caso que você vai utilizar para aquele tipo da pecinha que vai ser utilizada no quarto, tá? Pode ser até o próprio espelho de tomada que você vai utilizar depois colar em cima, tá? Você tira ele, porque tem muita gente que tem um espelhinho assim, tem gente que tem duplo, tem gente que tem ele em pezinho, tá? Depende. Então, o meu ele fica assim, tá? Aí eu vou pegar ele, tá? O moldezinho dele. Vou pegar, colocar ele em cima dele, ó, tá? Pra gente ter mais ou menos uma noção. Vou dar uma leve pressionada, tá? Pra ele ficar marcadinho, tá? E vou cortar. Eu gosto de cortar ele sempre pra baixo, tá? Que esse é o lado verdadeiro da peça. Então, eu corto do outro lado pra riscar e utilizo essa parte aqui, tá bom? Então, ó, a gente vai... Ah, gente, deixa eu fazer uma coisinha antes, ó. A gente marca com um palito, tá? Eu vou marcar o meinho. E aí, eu venho por esse meinho pra cortar. Gente, eu risco meus EVAs com palito, tá? A gente não deve riscar nunca com lápis, nem com caneta, nem nada. A gente só risca com palito, porque a gente só faz uma marquinha no EVA,
tá? Então, fica muito grotesco o trabalho quando a gente faz com caneta, com lápis. Fica muito mais bonito e delicado fazer com palito, tá? Isso facilita, é muito mais bonito, faz todo o diferencial no trabalho. Ó, ele vai ficar assim, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí. Fica bem marcadinho, tá bom? Aí marca ele. E aí, eu vou marcar também todas as peças, tá? Eu já tenho elas cortadinhas. A única que eu não tenho pronta, que eu deixei pra fazer aqui pra vocês, foi a cabecinha da girafa. Então, eu vou fazer também, ó. Não precisa fazer muita pressão, que senão vocês vão rasgar, arranhar o EVA, tá? Só uma marcadinha de leve, ele já marca bem, tá? Com palito, ó. Ele fica marcadinho, tá bom? Aí, agora, a gente pega todos os moldes, risca. E aí, risca todos, tá? Eu já tô com todos eles riscadinho. Ó. Todas as partes, tá? Tá riscadinho. E aí, essa parte aqui eu deixei pra fazer com vocês, tá? Porque essa parte aqui é essa partezinha aqui do pezinho dele, tá? Que é tecido. Pode ser feito também com EVA estampado, tá? Eu vou fazer com tecido porque eu quis fazer uma técnica diferente pra mostrar pra vocês como que dá pra estampar um EVA. Pra quem não tiver muito EVA estampado aí onde mora, vocês podem estampar com tecido. Pega um pouquinho de cola, ó, cola branca. O ideal é a cola branca mesmo, tá? Eu utilizo essa, da Cascorês, tá? Não fica muito bom com aquela cola de escola, porque aquela cola escolar, ela tem água, e aí ele vai soltar do EVA com mais facilidade. O ideal é fazer com essa cola mesmo, tá? Vai riscar o pezinho, tá? O molde do pezinho, risca, tá? O molde do pezinho, e aí vai colar na outra parte. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vai passar cola, ó, com um pincelzinho, ó, a gente passa uma colinha. Ó, que mistério. Passa uma colinha. E aí, vem no tecidinho, cola, dá uma boa pressionada, tá? No molde vai também o tamanho do tecido, tá? Que é um quadradinho 8 por 8, tá? 8 por 8 já tá no ideal. Esse aqui eu não cortei no tamanho, cortei meio no olho, mas vocês podem cortar um 8 por 8 que tá tranquilo, tá? Enquanto isso, eu vou deixar esse meu tecidinho secar. Ó, a parte onde eu risquei com palito fica em cima pra eu ter a base, né? E aqui é a parte do tecidinho, porque depois eu vou precisar dessa base aqui pra eu cortar, tá bom? Deixa ele secar rapidinho, tá? Enquanto isso, eu vou cortar a minha cabecinha, que é a única parte que eu não cortei, que eu deixei pra cortar pra mostrar pra vocês. Vou pegar uma tesoura e vou cortar. O EVA, ele tem um segredinho pra cortar legal, ó. Vocês precisam deixar a tesoura parada e cortar, ó, e mexendo o EVA, ó. Vai girando o EVA. A minha tesoura, ela não sai em momento nenhum da posição. O que eu mexo é o EVA. Ó. Tá bom? Ó. Beleza? Descarto a partezinha que sobrou. Aqui tá minha cabecinha. Agora, ó, depois da gente cortar, né, todas as pecinhas,
agora a gente vai sombreá-las. Pra fazer o sombreado, eu já tô com elas, eu sombreei elas aqui, ó, tá? Elas estão todas sombreadinhas, tá bom? Todas sombreadas, tá? Que é o efeito flotado, né? O chanfrado, depende muito da onde vocês moram, tem nomes diferentes, mas é tudo igual. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de um pote com água, tá? Quem tiver essas bandejinhas para lavar pincel é muito legal, porque a gente tem 3 recipientes de água, tá? Essa partezinha aqui que ela tem essas ranhurinhas, ela serve para limpar o pincel. Então, você esfrega a cerda do pincel sem muita pressão para não estragar a cerda. A gente raspa aqui, essa água vai ficar suja, você seca ele aqui na borda e deposita ele na água para deixar ele sempre hidratado, porque essa partezinha de metal do pincel, que chama virola, ela precisa estar sempre hidratada para manter as cerdas limpas. É ela que joga a água para as cerdas e mantém as cerdas limpas, tá? E hidratadas. Então, o que a gente vai precisar? Eu trabalho, gente, com 2 pincéis, tá? Às vezes, para tamanho menor, para tamanho maior, eu utilizo 2 tipos de pincéis. Não faz diferença, mas eu trabalho assim, eu gosto de utilizar 2 números de pincéis, tá? Então, esse daqui que eu utilizo é o da Condor, tá? O 12, beleza? 11227. Esse númerozinho da frente é o númerozinho que diz o tamanho da cerda, a largura aqui, tá? E esse númerozinho aqui, o 227, ele é, no caso, o modelo do pincel. Então, assim, ó, ele não vai mudar o número, tá vendo? Aqui ele também é 227, só que aqui ele já é o número 8, porque ele é menor a cabecinha do pincel. Então, esse é o 12 é maior e esse é o 8 é o menor, tá bom? Então, esses são os pincéis chanfrados, que é esse pincelzinho que tem esse cortezinho aqui, ó. Ele tem esse cortezinho na diagonal, tá bom? Pra fazer essa pintura flotada, chanfrada. Ó, eu vou deixar ele descansando aqui na água. A gente também vai precisar de um liner, tá? Que é esse pincelzinho também da Condor, o 00, tá? 00422. Beleza? Esse aqui é o liner, que é pra gente fazer aquele risquinho bem suave e fininho, que é o contorno, que todas as meninas têm medo, né? Então, esse é o liner. E, gente, uma dica. Eu também utilizo esse pincelzinho aqui, ó. É aqueles pincéis de manicure. Acha em perfumaria, ele vem um kit com 3 tamanhos, um menor, um médio e esse bem grandão. Ele também é bom pra você fazer o trabalho de riscos finos. Então, tudo é uma questão de se adaptar. Tem gente que se adapta com esse, que é o liner mesmo, né? Que ele é feito para isso. E também tem gente que se adapta com esse daqui, que é o de manicure, tá bom? Então, não é uma regra. Você pode se adaptar com o que você... Pode usar o que você se adaptar, né? Utilizar o que você melhor vê o resultado. Vai testando em casa até você se adaptar, beleza? Daí, o que a gente vai fazer? Essas aqui já estão sombreadas, nós vamos sombrear a cabecinha do bichinho. Então, a gente vai utilizar essa tinta aqui, que é a amêndoa, tá? Eu utilizo a tinta acrílica fosca da Nature Colors, da Acrylex, tá? Já me perguntaram, pode ser tinta de tecido? Não. Por quê? Porque a tinta de tecido, ela com o tempo, ela resseca no EVA. Então, dependendo de como manuseia, porque é um emborrachado, ele tem maleabilidade. Então, com o tempo, ela quebra a pintura e fica feio, tá bom? Então, o ideal é usar uma tinta PVA, tá? Tinta acrílica, PVA, essas são as tintas ideais para trabalhar no EVA, tá bom? Então, para fazer a nossa girafinha, a gente vai precisar da amêndoa, da marrom escuro, da branca, preta
e a arandano, tá? Essas são as coresinhas que a gente vai utilizar. Então, eu vou começar com a amêndoa. A amêndoa, a gente vai sombrear quase todas as peças, tá? As únicas peças que a gente não vai sombrear com a arandano não, com a amêndoa, é o narizinho e o corno, gente. Isso daqui é um nome feio, né? Mas é isso aqui mesmo. As guampinhas, chifrinhos da girafa. Eu tenho uma amiga que é bióloga e ela me falou que isso daqui se chama corno, tá? Que é aquelas guampinhas da girafinha. Outra coisa que a gente precisa. Um papel toalha, tá? E para trabalhar o pincel, uma basezinha. Eu uso caixinha de leite, tá? Que tem essa partezinha aqui lisinha, é muito bom para trabalhar. E a gente já trabalha, já utiliza o reciclável, né? E caixinha de leite é uma coisa que a gente joga fora tanto. Então, vamos lá. Eu vou espalhar aqui, misturar minha tinta. Põe um pinguinho. Venho com o pincel, ó. Dou uma raspadinha nele na pontinha. Eu não quero que ele fique sem água, tá? Eu quero que ele fique bem aguadinho. Então, a cerda precisa continuar brilhosa, tá? Ela fica brilhosinha, é sinal que ela tá bem aguada. Eu vou utilizar somente na pontinha, ó, tem tinta, ó, somente na pontinha, tá? E vou fazer um trabalhado de vai e vem na minha bandeja, tá? Faço esse trabalhado. Ó, faço esse trabalhado aqui, tá? E aí, eu venho pra fazer a minha pintura. Então, eu vou passando. Aqui, gente, ó, na cabecinha, quem quiser riscar com um palito, emendar a orelhinha na cabecinha, ó, fazer esse corte, tá? Faz uma marquinha aqui. Se não, pode fazer direto, ó. E aí, vai fazer todo sombreado na cabecinha. Molha de novo o pincel. Põe aqui. Trabalha. E segue aqui. Ele é um trabalhinho um pouco demorado, tá? Então, por isso, eu já adiantei deixando as outras peças sombreadas, mas eu quis deixar uma pra fazer direto com vocês, tá? Ó, dá uma passada depois, ó, pra uniformizar a sombreadinha, tá? Molha de novo, ó. Passa como se estivesse passando, como diz algumas artesãs, na espátula, uma espátula de bolo, né? Ó. Vai passando, tá bom? Aqui ele já ficou um chanfradinho, tá bom? Aí, a gente vai fazer a orelhinha também. Vem na orelhinha, ó. Vem na orelhinha, puxa, cuidado pra não pegar ali, não passa por cima da cabecinha aqui, ó. Se você passar por cima da cabecinha, ela vai puxar esse sombreado daqui da lateral. E a gente não quer estragar esse sombreado, então a gente vai puxar com ele meio de ladinho, meio em ponta de faca, ó. E aí, vem com o pincelzinho depois normal, ó. Vai girando a peça com cuidado. Ó, manchou a orelhinha, tá vendo? Quando mancha a orelhinha, limpa o pincel
bem na aguinha. Tira o excesso aqui, ó, só encosta. Tá vendo que ele só encostou? E aí vem, ó, com o pincel e limpa. Por isso que eu gosto no papel toalha por perto, tá? Pra gente fazer uma limpezinha se tiver necessidade. Tá bom? Eu vou dar mais uma passada pra suavizar. Se ficar muito forte, gente, tem gente que ainda não tem muita noção de pressão, né? Da pressão que tem que fazer no sombreado. Então, vem com o pincel molhado só na água, tá? E aí, vem com ele passando como se ele tivesse com tinta, ó. Só pra ele ir suavizando. Ele vai esfumar mais ele, ó. Tá? Ó, vem ele só na água. Ele vai esfumar. Tá bom? Ó. Vem na outra orelhinha. Cuidado aqui nessa parte onde a gente já sombreou. Ó, eu deixo o EVA parado e eu giro o meu pincel, tá? E é prática, tá, gente? A pintura, ela é prática. Não adianta você achar que vai sair pintando maravilhosamente bem já na primeira vez, tá? É prática. Com o tempo você vai aperfeiçoando, como qualquer coisa que você faz na vida, tá? No artesanato, em tudo. Ó, ficou assim, tá? A gente vai deixar ela secar pra depois a gente fazer essa marquinha aqui, ó, tá? Da orelhinha dela. Então, deixa ela secar, tá bom? Aí, o que que eu vou fazer enquanto isso? Aí, a gente vai pegar uma tesourinha, tá? Eu separo um do outro, ó. E aí, eu vou... igual o outro, ó. Eu vou girar o EVA. A tesoura eu não mexo. Eu só giro o EVA. Ó, eu vou dar mais uma cortadinha pra emparelhar. De novo. Ó. Eu giro o meu EVA. Tá? Eu deixo meu dedo no meio, como se ele fosse uma parte que prende o EVA, e aí eu vou girando o EVA e a tesoura fica no mesmo lugar, tá bom? Ó, aqui ficou as minhas duas bolinhas do pezinho de tecido, tá bom? O que que eu vou fazer aqui também na cabecinha dele? Eu vou pegar um pincelzinho, tá? Só que agora eu vou utilizar essa partezinha aqui, ó, do pincel, tá? Não vou usar a ponta dele. Eu vou pegar essa partezinha aqui do pincel, essa parte aqui chata dele, ó. Ó, eu bato ele aqui, assim, ó, tá? Ó, bato ele dos dois ladinhos, deixo ele bem encharcadinho de tinta. E aí, eu venho aqui, ó, na lateral dele e vou encostando suavemente, tá? Pra não ficar marcado na frente dele. Ó, e vou girando, ó. Deixo o meu dedo no meio como se fosse um eixo. Ó. É uma técnica muito legal da gente fazer, de pintar a espessura do EVA, fica mais bonito, dá um diferencial na peça. Ó. Quando a gente faz o sombreado, é poucas vezes que a gente faz isso, de pintar a espessura, né? Mas fica bem mais bonito quando a gente pinta a espessura. Quando faz essa pintura chanfrada, pintar a espessura do EVA fica muito diferente e muito bonito. Se borrou um pouquinho aqui na parte da frente, não tem problema. Vem com o pincel levemente seco, tá?
Tira o excesso ali no... Ó. E aí a gente vai passar o pincel. Tá bom? E aí tem que deixar ele secar agora, porque senão a gente vai pegar nele, ó, já vai sujar. Então, eu vou deixar ele aqui, ó, no cantinho, secando, tá? Aí a gente vai pegar agora a nossa plaquinha, tá bom? O que que a gente vai fazer nela enquanto tá secando as peças? A gente vai pegar a nossa tinta preta, abrir aqui, por um pouquinho, com o pincel liner diluído com aguinha na ponta, ó, deixa ele bem molhadinho com água. A gente vai diluir essa tinta, misturar ela com um pouquinho de água, ó, pra ela ficar mais leve. Ó, como que eu sei que ela tá mais leve? Pra mostrar pra vocês. Ó, vou girar meu pincel. Como que eu sei que a tinta tá boa para utilizar? Eu vou fazer um risco de cima a baixo na minha bandeja. Ó. Falhou, não tá bem diluída ainda. Precisa de mais um pouquinho de água. Quando eu fizer um traço longo e não falhar... Opa, agora foi minha mão que perdi o peso. Ó. Eu vou fazer um traço longo e ela vai seguir, ó, tá? É porque a tinta tá diluída, beleza? Então, eu vou dar umas giradinhas no pincel, ó. Primeiro eu molho todo, bagunço sujo, melo todo o pincelzinho em volta, girando, ó. Depois eu vou numa superfície seca, vou girando ele e puxando ele pra baixo. Porque ele vai tirando o excesso de tinta e ao mesmo tempo ele vai afinando a pontinha do pincel, a cerda dele, tá bom? Eu quero ele com um tracinho, ó, bem fininho. Eu vou testando o traço dele na bandeja até eu ver que ele tá bem fininho. Até é bom pra você fazer isso, pra você sentindo a pressão que você precisa colocar na sua mão pra fazer o traço. É mal encostar, tá? E ele tem que ser, o liner, ele tem que ficar bem em pé. O pincel tem que ficar bem em pé para você conseguir fazer o traço fino. Esse é o segredo do liner. Se você deitar a cerda, ele vai engrossar. Então, é como se fosse uma caneta, ó. Você tem que segurar ela bem de cima, para o traço ficar fino. Daí, o que a gente vai fazer? Como aqui vai ficar a cabeça, eu vou começar por ela. Por quê? Porque se eu apoiar uma pressão maior e borrar, não tem problema, porque é a parte onde vai a cabeça da girafa. Então, como que eu vou fazer? Eu vou fazer seguindo todo o contorno. Tá mais pra cima aqui. Eu vou seguindo todo o contorno do EVA, tá? O EVA, ele tá contornadinho assim, ó. Então, eu vou seguindo todo esse contorno dele com a tinta, tá? E eu vou fazer um risquinho e 2 cortezinhos e outro risquinho. Igual aqui, ó. Tá? É toda essa bordinha que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Vou pegar mais tinta aqui, vou pôr mais uma aguinha. Suave. 2 risquinhos. De novo. Suave. Ó, pode ser um risco longo, ó, tá? Não precisa ser aqueles riscos bem curtinhos. 2 risquinhos. E vou indo, sem medo, tá? Quem não tiver muita prática, quiser treinar primeiro num pedacinho de EVA, treina primeiro num pedacinho de EVA, pra depois fazer na peça,
pra não ficar colocando muito material fora, tá? Ó. Digamos, eu fui fazer e ficou muito pra fora, tá? Ó, vou fazer até pra vocês verem, ó, tá? Riscou errado. O que que eu faço? Largo o pincel com calma, tenho água aqui, ó, eu venho com ele bem molhadinho, ó, eu vou esfregar com o meu pincel, vou lavar o lugar, ó. Venho com ele aqui, passo no EVA, ó, como se eu estivesse pintando ele, tá? Ó, deixo bem molhadinho na água, tá? Passo, ó, esfrego bem. Pode pegar até um pincelzinho velho, pra não precisar ficar passando o pincel de vocês. Aqui eu já tô acostumada, já uso esse meu mesmo. E aí eu venho com um paninho, uma coisinha, sempre tem um paninho. Meu paninho já tá velho, todo sujinho de tinta. E aí eu venho com um paninho e esfrego, ó. Tá? Ó. Passa a mão pra ele ficar sequinho. Pronto pra gente continuar a pintura, tá? Então, gente, não tenham medo. Enquanto a tinta tá molhada, você pode errar que você consegue consertar, tá bom? Não se preocupem com isso. Sigo fazendo da onde eu parei. Ó. Eu venho aqui no último pedacinho. Já faço das esquinas aqui também. E finalizo meu tracejado. Pronto. Tá bom? Agora a gente vai fazer um pontilhadinho em volta dessa partezinha aqui do corte, onde a gente vazou. Beleza? Vamos tracejar também, ó. Suja de novo bastante o pincel para ele ficar todo com tinta dentro da virola, tá? Virolinha do pincel, que é aquela partezinha de metal do pincel. E aí eu vou fazer um tracejadinho, tá? Cuidado com a pintura ali onde você já pintou, que ainda não tá 100% seca. Gente, quem não tiver muito adaptado com tinta, pode fazer com caneta permanente, tá? Não se sintam constrangidas para fazer com caneta permanente, tá? Eu tô fazendo com tinta para mostrar para vocês como que a gente faz com a tinta, tá? Mas pode fazer com a caneta permanente também, a partezinha fina da caneta, ó. Tá? Molho meu pincel e deixo na aguinha limpa. Quem quiser usar a caneta permanente, gente, eu indico essa aqui, tá? Da Cis. Elas têm duas pontas, uma grossa e uma fininha, tá? Utilizem a ponta fina para fazer essa parte. A única coisa ruim da caneta permanente é que se errou, não tem como limpar, tá? Errou, aí tem que jogar o EVA fora e fazer tudo de novo, tá bom? Utilizem a ponta fina. Por que a Cis, gente? Porque essa caneta aqui, olha, eu tenho várias outras, deixa eu botar pra vocês. Ó, não tô mentindo não, eu tenho várias, tá vendo? Várias canetas. E aí, elas secam muito fácil. Então, a Cis, essa marquinha aqui, Cis tem que ser caneta permanente, aquelas canetas de marcar CD, de escrever em CD, tá? Então, essa caneta aqui, ela dura mais, ela demora mais tempo pra secar, tá? E outra indicação que eu dou pra vocês, guardem ela em pé, com a parte mais fininha, da ponta fina pra baixo, dentro de uma latinha, porque daí ela mantém sempre a tinta hidratada. Tá? Nunca deixem a caneta de vocês a parte fina pra cima, senão ela seca mesmo, tá bom? Vamos lá. Tenho aqui,
Aí agora o que que eu vou fazer, gente? Minha cabeça dele é aqui. Eu vou fazer a montagem do bichinho, tá? Deixa eu ver se já secou aqui. Ainda tá secando. Vamos fazer aquela partezinha da cabeça? Que eu tinha esquecido já, né? Ó, raspa aqui no cantinho até parar de gotejar. Venho com bem pontinha. Trabalho o pincel na bandeja. Ó, tem que ser um traço bem fino, tá? E aí, a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai fazer deixando, ó. A gente vai fazer esse movimento aqui, ó, tá? Vai curvar ela. Vai começar assim e vai ir pra baixo. É só pra fazer um vinquinho na orelha, né? Como se ela tivesse uma dobrinha na orelha. Deixa eu fortalecer mais essa parte aqui que eu fiquei passando com o pincel. E aí sumiu. Pronto. Ó, é um vinquinho bem de leve, tá? É só pra deixar um efeito meio assim, meio 2D, 3D. 2D, né? 3D não dá. Um efeitinho 2D, tá? Como se ele tivesse a dobrinha da orelhinha. E aí agora, gente, a gente vai montar a peça antes de colar, tá? Então, deixa eu só explicar uma coisa da tinta pra vocês. Nas partes amarelas, tá? Nas amarelas e na fuça, que é pele, a gente vai usar o amêndoa. Sombreia com amêndoa. Todas as peças tem que estar com essa partezinha aqui da espessura do EVA também pintadinhas, tá bom? Então, amêndoa. No corninho dela, na guampinha, que também tá sombreada, a gente vai utilizar o marrom escuro, tá bom? Então, a gente usa o marrom escuro aqui e sombreia ela. Tá? Nessa daqui não tem necessidade de fazer a pintura na lateral dela, tá? Porque ela é escurinha, então não faz muita diferença. A diferença maior fica nas peças claras, tá bom? E no focinho dela, a gente vai utilizar o arandano, tá? Vocês podem testar outras cores para ver o que fica legal também. Também depende muito da cor que vocês forem utilizar no narizinho, né? Então, vamos lá. Agora, a gente vai fazer a montagem. Deixa eu só tirar isso aqui, gente. Porque a pessoinha é um pouco estabanada, sabe? E bate nas coisas. Ó, a gente vai fazer a montagem. Eu vou montar virada pra vocês aí a peça, tá? A gente vai botar a cabecinha, mais ou menos aonde a gente quer posicionar a cabecinha, o corninho dela, as patinhas, tá? Vocês vão perceber que a patinha, ela tem uma parte maior aqui e menor aqui, ó. Ela tem um ovalzinho diferente, tá? Ela é mais altinha aqui e aqui ela é mais arredondadinha. Tá? A parte mais ovaladinha é pra cima, nas patinhas, tá? E aí os pezinhos também. A parte onde é menor o oval, ó, tá vendo que ele é menor aqui, maior aqui, mais abertinho? Tipo um ovinho. Ele é pra baixo, tá? Ó. Procurem não tapar muito esse desenho da borda, a não ser que você tenha errado, feito alguma coisa que não tenha como consertar. Aí você cobre, senão você procura deixar aparecendo para ficar bonitinho. Posiciona. Essas são as peças base, tá? Que a gente vai ter. Aí, ó, ai gente, botei o nariz, a mão aqui antes da fuça. Posiciona a fuça, as mãos, as patinhas. A patinha não tem posição, tá? Ela é igual tanto de um lado quanto do outro. Então, pode ser colada de qualquer jeito. Tá bom?
e o narizinho dela, que a pontinha dele é pra baixo. Então, ele vai ficar assim, beleza? E aí, agora a gente vai colar, tá? A gente cola com a cola instantânea, tá bom? Eu não utilizo cola quente pra colar EVA no EVA. Eu utilizo EVA no EVA, sempre a cola instantânea, tá? Aqui em São Paulo, na 25 de março, eu consigo achar esses potes grandão de 100 gramas, tá? Então, a gente vai colar. Eu vou começar a colar as pecinhas de cima. Ó, eu vou passar um pouquinho, ó. Eu só vou sujar de cola. E com o próprio bico eu vou espalhar. Por isso que meu bico da minha cola fica todo grosso, tá vendo? Porque eu utilizo ele pra espalhar a cola. Eu vou deitar meu tubinho porque ele tá quase vazio, tá? Ó. Ó, eu utilizo o biquinho pra espalhar. Opa. Colei aqui, com tinta até na unha. E aí, agora eu vou colar as patinhas. Ó, tá? Sem muito mistério. Colei as patinhas, tá bom? Tiro os bracinhos e vou colar a fuça. É pouca cola mesmo, tá, gente? Não é economia de cola, não. É que não tem necessidade. Vocês não precisam colar rente aqui embaixo com a cabeça. Vocês podem deixar o fuço ficar um pouquinho mais pra baixo, tá? Que aí vocês... Deixa eu virar pra mim só pra não colar torto. Porque senão... Ó. Tá vendo? Fica um pouquinho mais pra baixo, tá? Que aí vocês têm um espaço maior do rostinho pra fazer o olhinho, senão ele fica muito pequenininho o espaço e ainda vai olhinho, vai sobrancelha e tem que ter o espaço da testinha. Tá bom? Ó. Aí eu vou passar um pinguinho de cola aqui pra colar o narizinho. Tá, tem cola até demais. Narizinho, ó, cola na mesma altura. Opa. Vou colar de cabeça pra baixo. Ó, tá bom? Colou o narizinho. E aí eu vou colar agora a cabecinha. Aí pra colar a cabecinha, gente, como que eu vou fazer? Vou posicionar, ó, aonde eu quero que ela fique. E aí, ó, eu vou erguer. Eu vou passar um pinguinho de cola embaixo. Opa, descolou. Passo a cola, deixo secar um pouquinho. E aí eu levanto aqui, ó. Passo mais um pinguinho de cola embaixo. Pronto. E aí eu vou colar as minhas patinhas. Lembrando, o ovalzinho menor. Gente, deixa eu virar pra mim isso aqui, que senão vou colar torto. Coloca a patinha. E a outra patinha. Beleza? Aí agora eu vou passar só um pinguinho de cola bem na pontinha do corninho. E aí eu vou colar. Ó. Tá bom? Aí agora a gente vai fazer os detalhes da peça, tá? Que é o que dá todo o charme nela. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer o rostinho, vai fazer as manchinhas, vai fazer os pontos de luz, né? E esses risquinhos pretinhos aqui. Mesma coisa, eu vou fazer com pincel e tinta. Quem quiser pode fazer com a caneta permanente, tá bom?
vou começar com blush nas bochechinhas. Eu utilizo, gente, o blush da Vult, o número 4, que ele é bem rosadinho, tá? Ó. Põe um pouquinho, tiro o excesso no paninho, uma coisinha. E, ó, dou umas batidinhas primeiro, pra soltar. E depois... Ó, eu utilizo o próprio excesso que eu tirei pra fazer essa parte. Ui, me deu soluço. Ó. Fica bem rosadinho, tá? Fazer uma bochechinha. Pronto. A bochechinha tá pronta. Aí, o que eu vou fazer? Com o palito, eu vou fazer a marcação da boca e a marcação dos olhinhos, tá? A boquinha é uma gotinha, tá? Vocês vão fazer uma gotinha. Não sei se vocês vão conseguir visualizar. Ó, é uma gotinha, tá? E os olhinhos são 2 bolinhas compridinhas. Eu gosto de fazer primeiro a marcação com palito, que eu fico mais tranquila pra fazer a pintura depois, tá bom? Aí eu vou vir agora com a tinta marrom escuro. Gente, eu utilizo muito essas bandejinhas aqui, né? Essas caixinhas de leite. Ó. E aí eu vou vir com o meu pincel. Pode ser o chanfradinho mesmo, tá? Ó, pode ser o chanfradinho mesmo. Eu tiro um pouco do excesso da água. Venho com ele, ó. Tiro o excesso. E aí eu vou passar em algumas partes. Eu vou deixar outra peça aqui pra vocês verem aonde que a gente vai pintar, tá? A gente vai começar passando aqui nas 2 orelhinhas nas pontas. Então, vou segurar aqui no corninho dela. Com a pontinha do chanfrado, ó, eu já vou fazendo o desenho. E aqui é meio livre, tá, gente? Vocês escolhem aonde vocês querem colocar as pintinhas. Ele não tem muito um padrão, tá? Você vai fazer da forma como você quiser. Um maior, um menor. Ó. Tá? Eu vou fazer na partezinha do rostinho também, eu vou usar a ponta do chanfrado, ó, só tô usando a pontinha, tá? Aqui também. Vou fazer nas mãozinhas. Precisa ficar comprando tudo que é pincel diferente, sabe? Ai, pincel redondo, pincel língua de gato, pincel não sei do que. Faça com o pincel que você tem, tá? É só uma pinturinha. Eu acho bobeira ficar comprando um monte de pincel. Beleza? Deixa eu lavar ele. É legal, gente, a gente tem vários pincéis, né? Porque às vezes a gente precisa mesmo, mas se você ainda tá iniciando, isso é uma coisa que não é muito barata, né? Então, assim, por isso que você tem que cuidar o que você tem. Beleza? É esse aqui, ó. Aí agora, a gente vai fazer a parte preta com o pincel liner de novo. Deixa eu botar isso pra cá agora que eu vou utilizar de novo. Venho com a tinta preta.
tinta preta aqui. Eu vou começar na parte de baixo. Vou pegar um pedacinho, vou aguar ele. Só pra eu fazer os risquinhos aqui, ó. Que é esses risquinhos dos detalhezinhos, como se fosse uma costurinha. Então, eu vou encostar bem ele lá na base e vou dar 2 puxãozinhos nele. Aí. Ó. Ó, passou no lugar errado, ó, vem com a água e tira o erradinho, põe no lugar certo, tá? Não tem, eu não vou editar o vídeo nem nada pra mostrar pra vocês que a gente pode errar e não tem problema nenhum, tá? Se ficou muito grosso o risco, quer fazer mais fino, limpa e faz de novo. Deixa eu girando a peça aqui. Ó, fiz os 4 aqui, tá? Agora eu vou fazer nas manchinhas também, tá? Como se ela estivesse saindo de dentro da manchinha. 2 em cada lado. Vou fazer 2 aqui. Você puxa de dentro da manchinha, tá? Começa dentro da manchinha e puxa. Dois em cada manchinha. Isso aqui é legal pra testar a paciência da gente, né? Porque a gente tem que ter paciência pra fazer essas coisas. Bem suave, tá? No rostinho também. Bem suavezinho, tá? Na orelhinha. Ó, tá? Em cada parte que tem manchinha, você vai puxar 2 risquinhos de um lado, 2 risquinhos do outro. Tá bom? Agora, a gente vai fazer a pintura do olhinho e da boquinha. Faz primeiro o contorno, seguindo o desenho que você já tem com o palito. Quem quiser pode utilizar a caneta permanente também, tá? Quem se sentir mais tranquila com a caneta, faz com a caneta. Eu vou fazer com a tinta aqui, porque eu gosto de usar a tinta. Os olhinhos. E agora, com a tinta diluída, a gente vai fazer a sobrancelha dela, fazer aquelas 2 minhoquinhas. Puxando como se fosse uma sobrancelha normal, um arquinho. Ó, puxa como se fosse um arquinho, e aí vem com ela, faz uma minhoquinha, tá? Puxa como se fosse um arquinho e faz a minhoquinha, tá bom? Aí agora a gente vai fazer a parte branca, tá? Da luz. Também com o mesmo pincel. Lava bem ele pra ele não ficar sujo de preto. Passa bem primeiro no papel toalha pra ver se ele tá bem limpinho. Dilui também a tinta branca. Dilui a tinta branca. Faz o girinho, ó. Puxa girando, que nem a gente fez antes. E
treina na bandeja fininho. E aí a gente vai fazer aqui, ó, um risquinho dentro, um risquinho fora, tá bom? Um risquinho na parte de dentro, um risquinho na parte de fora. De novo, um risquinho dentro, um risquinho fora. Tá bom? A patinha tá pronta. Agora as mãozinhas aqui. Um risquinho dentro, um risquinho fora. Um risquinho dentro e um fora. Tá bom? E agora no corninho também a gente vai fazer um risquinho branquinho. Opa! Encostei no marrom aqui. Agora vamos pro corninho. No mesmo lado, tá? Vou riscar pra cá, o outro eu vou riscar pra cá também. Ó. E aí, nós vamos fazer um risquinho no narizinho, uma manchinha, beleza? Agora tem que deixar secar bem o olhinho pra gente fazer os pinguinhos de luz. Enquanto isso, vamos fazer os pinguinhos... Ai, gente, a boquinha dela, peraí. Fica sem boquinha, né? O charme dela é a boquinha. Vou botar a boquinha dela aqui. Tá? Fiz a boquinha. E agora a gente vai fazer no branquinho de novo. Aí nós vamos pegar o pinta-bolinhas, tá? Esse meu pinta-bolinhas, ele tem 4 pontas, ele vai do 1 ao 4, tá? E aí eu vou pegar a bolinha número 2, tá? Que não é a bolinha mais pequenininha. Vou encostar aqui e vou carimbar. Encosta e carimba. Não poupa a carimbada e carimba 2 vezes, tá? Porque aí vai ficar diferente a bolinha. Então, encostou, carrega de novo. Encostou, carrega de novo e encostou. Deixa eu dar uma secadinha no olhinho. E aí, aqui no olhinho, ó, um pinguinho em cima e um embaixo do olhinho. E aí tá prontinho. Tá? Vamos fazer aqui, ó. Eu vou fazer os cílios. Ó, os cílios eu vou usar aquele pincel bem fininho que eu expliquei pra vocês, ó. Tá? Que é aquele pincel de manicure. Que pra fazer os cílios, gente, eu prefiro fazer com ele, porque eu tenho certeza que com esse daqui o meu tracejado fica o mais fino possível. Então, eu gosto de utilizar ele, tá? Na tinta aguada, preta, ó. Tá vendo que eu tô puxando, ó? Esse aqui não precisa, como ele não tem a virola, não precisa molhar todo o pincel. Ó, só a pontinha mesmo, ó. Tá vendo que ele fica um traço bem fino? Ó. E aí eu vou vir aqui, ó. Um risquinho e um menor. E aí aqui, ó, no olhinho, eu vou puxar no pretinho 2. E aqui um grande e um pequenininho. Fiz um cilindro.
E aí, gente, pra fazer o acabamento, deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Só pra dar uma ideia diferente do outro que a gente já fez, né? Pra fazer uma menininha. A gente vai pegar um lacinho. Ó. E a gente vai fazer uma menininha. Aí eu uso a cola quente, ó. Eu passo um pinguinho de cola quente no lacinho, tá? E aí eu vou colar entre a cabecinha e o corninho dela. E aí, ó, gente, a gente tem o menininho e a menininha. É isso aí, galerinha, não tem mistério. Solte a imaginação, use a sua criatividade para fazer em diversas cores. Se inscreva no canal, me acompanhe nas redes sociais e fique sabendo em primeira mão tudo que eu ando aprontando no ateliê. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, beleza? Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe um joinha e compartilhe este vídeo para ajudar no crescimento do canal. Te espero no próximo vídeo. Deus te abençoe. Beijinhos!